Bem, boa tarde, boa tarde a todos. Hoje aqui nessa webinar vamos falar um pouco sobre finanças, com o nosso analista Luciano Monteiro, especialista nessa área, né? Em um momento tão importante como esse, que todas as empresas estão passando por dificuldades, então é um momento oportuno de todos entenderem se é o momento ideal também para estar tirando crédito e fazendo a gestão adequada dos seus negócios para que as empresas possam passar desse momento com mais tranquilidade. Então, em nome da diretoria do Sebrae, eu convido o nosso analista Luciano Monteiro, ele que é contador pela Unite, especialista em gestão empresarial, ele é especialista em finanças, investimentos e banking, né, pela APUC, mestrando em propriedade intelectual e agora com vocês, Luciano Monteiro. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ari. Que honra, hein, ser anunciado aí por um colega de trabalho. Boa tarde a todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui, conversar com vocês hoje. Apesar da gente estar vivendo esse momento histórico, né, do ponto de vista de crise econômica, crise de saúde, talvez uma das mais que possa gerar mais impactos negativos, né, na vida das pessoas, mas vamos tentar levar esse momento aqui com sabedoria, para que com leveza, principalmente, né? É um tema que as pessoas costumam fugir das finanças, né? Então, minha missão hoje vai ser resgatar vocês para minha paixão, que é falar sobre isso. E tem um motivo, não é porque eu gosto de fazer conta, nem sou apaixonado por números, não. É porque existe algo por trás das finanças, que é essa visão que eu quero compartilhar com vocês aqui, e também que tem uma troca. Eu quero esse chat aí bem interativo para a gente poder ir conversando, tirando as dúvidas, e também para eu ir aprendendo com vocês, que eu acredito nessa evolução, onde a gente tem a troca do conhecimento. Então, para fazer a apresentação de hoje, eu preparei aqui um material para a gente ir conversando sobre finanças e pronto, agora foi. E a gente está com o pessoal aí, os colegas do Sebrae também acompanhando o chat, anotando as perguntas. No final a gente vai abrir aí para tirar dúvidas e o que vocês quiserem, puderem acrescentar também, para a gente ter um momento bem rico e único aqui. Como Aristides falou, meu nome é Luciano Moacir Santos Monteiro, né? Uns me chamam Luciano Moacir, outros Luciano Monteiro. E eu trago essa temática hoje para a gente discutir de forma bem simples, né? Esse evento ele tem o propósito de passar uma visão para vocês, um direcionamento do que finanças é um monte de coisa e não é nada, né? Quando a gente pensa nisso, mas a gente só vem na cabeça em relação a dinheiro. Mas o que está? Será que tem algo de comportamento envolvido também nas finanças? Será que tem algo que não depende da gente também? São eventos externos, né, sistêmicos que acontecem na vida da gente e que não foi nossa culpa, a gente não foi a gente que provocou, mas será que a gente precisa se preparar para esses momentos? Então, nada mais oportuno do que conversar sobre isso na tarde de hoje. Então, para falar de finanças hoje, eu trouxe para vocês 5 tópicos que a gente vai conversar bem interessantes. O primeiro finanças se trata apenas de dinheiro? Será que a solução para a nossa empresa, para a nossa vida, é sempre o crédito, mais dinheiro, ganhar mais, faturar mais? Isso contribui muito, mas existe também um lado comportamental que a gente precisa também aprender, né? E quando eu falo isso, finanças é engraçado assim nesse ponto de vista,
porque as pessoas não, assim, vocês, inclusive eu quero dar até o parabéns de vocês estarem aqui aceitando aprender finanças, porque para algumas pessoas pode soar até como ofensa, né? Você querer ensinar outra pessoa o que ela vai fazer com o dinheiro dela, com o dinheiro da empresa dela. Então, isso já é um grande passo à frente quando a gente aceita conversar e debater sobre finanças. Então, vamos falar sobre a vida de uma empresa também. Será que a forma como a gente lida com a empresa é diferente da forma como a gente lida com a nossa vida pessoal? Os 4 indicadores essenciais que a gente precisa estar o tempo todo de olho na nossa empresa, para que a gente mantenha não só evite o risco de ruína, né, que é o risco do fechamento da empresa, mas também que a gente tenha possibilidades de crescimento. Então, são 4 indicadores aí para vocês estudarem mais e a gente vai conversar mais sobre isso. Os principais erros que comprometem a empresa também, tem alguns erros. Olha, pessoal, vou dizer a vocês, a gente imagina que precisa de um segredo e muitas vezes a pessoa espera algo que nunca sabe, que nunca conhece, nunca ouviu na vida, mas são erros assim básicos que a gente precisa corrigir e que sem corrigir esses erros, a gente não vai chegar nas análises que a gente precisa fazer na nossa empresa e na nossa vida pessoal para tomar decisões melhores. E por último, vamos falar 5 formas de se reinventar nessa crise, né? Tanto como pessoa, como também como empresa. Então, esse será o bate-papo de hoje. Eu acredito que, dominando esses 5 tópicos, a gente vai estar pronto para passar esse restinho, né? Tomara, por mim já é um resto, eu já estou tratando essa crise como uma possível término, né? Então, a gente torce muito para que venha a vacina e que a gente possa se recuperar e se livrar logo desse vírus. Então, Pessoal, só um minutinho. Só um minutinho, ele já está retornando. Pessoal, tivemos um probleminha aqui com a internet do Ciano, mas ele já está retornando, tá? Peço só um pouquinho de paciência, ele já está entrando de volta. voltei. Alguém me ajuda aí, Aristides, onde foi que estava aí? Lu, Oi, tá Luciano. no seu slide. Pode Isso, falar. está no endividamento Parou das nesse slide famílias. aqui, né? Isso. Tá, beleza. Bom, então, vamos continuar daqui, pessoal. Inclusive, o pessoal estava até brincando aqui, como é que o cara vai falar de finanças e a internet está oscilando? Parece que ele não pagou a internet. Já pensou o que eu sofro com esses meus amigos? Mas então, o endividamento das famílias é a primeira coisa que a gente precisa entender para a gente sentir, né, como é que está o nosso consumidor, como é que está o nosso colaborador e como é que está a gente também como empresário, né? Então, é muito oportuno a gente entender qual é o cenário.
Agora, eu puxo para o lado da educação financeira, né? Porque a gente pode dizer, mas os nossos dados, eles são muito sofridos, a nossa população, inclusive aqui em Alagoas, mais de quase 50% vive de forma muito precária, né? Então, a gente é um país pobre, né, do ponto de vista socioeconômico, mas esse dado aqui é bastante interessante. Ó, vejam só, as famílias que ganham até 10 salários mínimos, ou seja, pessoal até 10 salários mínimos, eles estão endividados, né? Então, atingiu 66%. Mas onde tem essa setinha aí, ó, um conjunto de famílias acima de 10 salários mínimos, o percentual ainda é 60%. Então, isso é preocupante, né? Porque não é só baixa renda, né, que tem um problema com educação financeira, né? A gente vive num país onde a gente precisa pagar muito caro pelo básico, né? Então, sobreviver no Brasil é um desafio, né? Luz, água, energia, aluguel, então são gastos básicos que são caros, escola, né? E mais, mesmo as pessoas que recebem até 10 salários mínimos, elas também têm essa dificuldade. Então, e quais são as perguntas frequentes que eu recebo aqui diariamente, né, pelas redes sociais, também lá no Sebrae? Geralmente são essas aqui, né? As pessoas, quando eu pergunto, por que você quer aprender finanças? Né? As pessoas dizem, porque eu quero começar a organizar melhor as finanças, eu quero conseguir poupar dinheiro, eu quero gerenciar as finanças da minha empresa, planejar os objetivos. Pessoal, isso tudo a gente precisa aprender? Precisa. Mas não é isso que a gente quer. Quando a gente exerce qualquer função, né, de trabalho, seja na nossa vida como empregado, como empreendedor, como empresário, esse não é o nosso objetivo. E talvez por esse ser o objetivo, quando se fala de finanças, a gente entenda que finanças é chato, né? Porque quem diz que poupar dinheiro é bom? Meu Deus, você está guardando um dinheiro para um futuro que você nem sabe se existe, não é verdade? Então, isso não é prazeroso, né? Mas o futuro pode chegar, né? Então, não estar preparado para o futuro é que é um grande problema. E para que a gente precisa aprender e responder todas essas perguntas aqui? Porque a gente precisa se sentir bem, né, em relação à vida financeira, né? E aí eu queria perguntar a vocês aí, respondendo rápido aí no chat, como é que vocês se sentem quando a vida financeira está nas ordens? Quando vocês estão bem, a empresa está bem, a família, a finanças da família está bem? Como é que vocês se sentem? Tranquilo. Então dá uma tranquilidade, dá uma leveza. E isso esse lado é justamente o feliz. Então isso é muito importante, pessoal, porque quando a gente falar de finanças, satisfeita, a gente tem que lembrar que o que a gente faz com o nosso dinheiro e com o dinheiro da nossa empresa não é para você organizar aquilo você precisa fazer. Mas o que de fato você quer, né? E isso que está acontecendo no chat agora é o que precisa estar internalizado em vocês. A gente precisa aprender finanças e é por isso que eu sou apaixonado pelo tema, porque possibilitou eu levar a vida de forma mais tranquila, saudável, do ponto de vista financeiro, né? Então essa visão que eu quero que vocês entendam aqui hoje. Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando, na verdade, de qualidade de vida. A sua empresa, o seu MEI, ele precisa proporcionar qualidade de vida para você, precisa satisfazer todas as suas motivações. Desde o grande psicólogo aí utiliza essa pirâmide para explicar as motivações das pessoas, mas desde as necessidades fisiológicas, como comer, por exemplo, até a realização de sonhos, realizações pessoais,
O dinheiro ele precisa ser um meio para essas realizações. Então, ele não pode ser encarado como algo chato ou como algo que eu não quero lidar ou tenho dificuldade de lidar na empresa, simplesmente porque eu não gosto de números. Entende? Então, a gestão desse recurso, né, que uma hora é dinheiro, uma época já foi ouro, outra época já foi pedra. Então, o dinheiro é só o de agora, né? Um futuro melhor. Isso é muito importante. Então, esse é o grande objetivo das finanças. Então, se eu puder dizer para vocês, para a gente dar um print e divulgar aí nas redes sociais, marcar o Sebrae, finanças é família, pessoal. Finanças não é chatice, finanças não é controle financeiro, finanças não é demonstrativos, nenhuma palavra difícil e técnica que vocês têm que aprender. Finanças é família. Finanças é você lidar com a sua empresa de modo que proporcione conforto para a sua família, que você se sinta motivado a poupar um pouco da sua renda para realizar um sonho da sua família. Então, para proporcionar um plano de saúde para a sua família. Então, finanças é isso. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem antes da gente começar a parte técnica, principalmente em relação ao desafio. O desafio do empresário é basicamente entender as funções e os papéis do dinheiro na vida pessoal e na vida da empresa, né? Pela pessoa física, o CPF, né? Ele é um ser independente. Você faz o que você quiser com o dinheiro, você toma suas decisões, e isso é a melhor coisa do mundo, a gente ter a liberdade de fazer o que a gente quer com o nosso dinheiro. Já a empresa não fala, a empresa não respira, a empresa é controlada pelo CPF. Então, imagina, essa empresa nunca vai reclamar se você fechar ela, nunca vai reclamar se não tiver dinheiro para pagar o funcionário. Agora, você, como CPF, é quem vai arcar, né, tanto com o bônus quanto com o ônus. Então, aprender a gerenciar e a diferenciar esses dois usuários aí de dinheiro, que é a empresa e o CPF, isso vai te ajudar muito a lidar melhor com as finanças. Do ponto de vista de pessoa física, o que a gente mais ama Pessoal, tem um probleminha na internet, mas o Luciano já tá resolvendo, já tá voltando, viu? Só um minutinho. Vamos lá. Tá difícil. Mas é assim mesmo, pessoal. Os palcos, quando mudam, aí mudam os problemas, né? Antes o problema era a iluminação, era a sala de aula. Agora o problema é conexão de internet. Então, eu queria que vocês me ajudassem aqui a definir o seguinte. Se você tivesse como única opção na empresa investir na empresa de outra pessoa, o que você perguntaria para ela? Então, imagina só, vamos imaginar que você tem 100 mil reais na mão e você, para ter renda, você vai precisar, você não pode trabalhar, você não pode abrir sua empresa, você tem que investir na empresa dos outros.
Então, quais são os tipos de pergunta que você faria para essa empresa? Geralmente, se essa empresa é lucrativa, quando que esse lucro vai retornar para você, para o seu bolso, né? Já que você botou ali o dinheiro da sua vida na empresa de outra pessoa. Você quer saber se aquele produto que ela vende ou um serviço, ele é seguro para as pessoas, ele tem demanda perene para as pessoas, né? E principalmente em relação ao retorno, o quando que esse dinheiro ele vai ser retornado para o investidor, que é você, né? Tanto os 100 mil reais, quanto o que isso vai render de juros, né, de lucro para você ao longo dos anos. Agora, por que a gente não faz essas exigências com a nossa própria empresa? Né? A gente costuma a pensar as finanças e quando a gente investe em outros negócios, de modo que eles tragam as respostas para a gente, mas a gente não consegue se preocupar, né, ou não tem essa preocupação em responder essas perguntas da nossa própria empresa. E se a gente tem a preocupação, assim como vocês que estão aqui, a gente vai aprender como é que a gente pode chegar nessas respostas, né? Então, pessoal, é muito importante que a gente se faça perguntas como se a gente fosse um investidor na nossa empresa, para que a gente tenha esses números em mãos, inclusive possam surgir também alguns investidores a qualquer momento que queiram investir ali no seu negócio e você não está preparado ali com respostas prontas para essa pessoa. Então, são situações básicas em que a gente precisa o tempo todo ficar de olho para responder. A vida de uma empresa, ela é sempre, ou pelo menos a gente trabalha para que ela seja sempre crescente. Como essa imagem é um GIF, vocês não estão vendo, mas esses resultados aí dentro dessa figura, eles estão se modificando o tempo inteiro na imagem. Por quê? Porque uma vida de uma empresa, ela nunca é uma linha reta para cima. Né? Ela tem altos, baixos, às vezes é uma queda muito maior, né? Como a gente está vivendo agora, mas a tendência dos negócios, né? Com a tecnologia, com a inovação, com as redes sociais que vem chegando, é natural que os negócios, todos os negócios, tenham uma tendência de crescimento. Mas, para isso, a gente precisa ter alguns cuidados. O primeiro, quem não mede, não gerencia. Então, se a gente chegou nessa crise e a gente está com dificuldade por conta de venda, de faturamento, eventos sistêmicos e também gestão, né? A gente está com dificuldade de alguma função na gestão, a gente precisa entender isso. O que não se mede, não se gerencia. Então, basicamente, vocês precisam se atentar a 4 indicadores essenciais. O primeiro indicador é o faturamento. O faturamento é tudo o que a gente vende na nossa empresa e o total de quanto foi essa venda. Acontece que o faturamento financeiro, né, desse demonstrativo financeiro, ele às vezes é sabotador. Por quê? Porque às vezes você vende R$1.000, mas esse R$1.000 é a prazo. Né? Então, esse faturamento aí, o que eu estou falando é o que de fato entra de dinheiro na empresa. Né? O que é a prazo só vai entrar parcelado. Mas e as despesas? E o que a gente paga? O que a gente paga não é parcelado também, né? Agora que a gente está buscando negociar com fornecedores, fazer parcerias, mas faturamento que a gente tem que estar de olho é o faturamento financeiro, que de fato entra na nossa empresa. No final, eu vou passar o bizu para vocês, para amanhã vocês já terem um apoio do Sebrae para fazer esses relatórios e esses controles. O faturamento é um deles.
Mas tem outro, que esse aqui eu queria que vocês prestassem bastante atenção. É a margem de contribuição. Esse indicador é muito importante para lidar com as finanças em qualquer momento, principalmente agora, porque a gente vai identificar por produto o que eles contribuem para pagar nossas despesas. Então, imagina só, se eu tenho um produto de R$ 100 e o custo dele é R$ 50, ou seja, eu fui lá na indústria, disse, ó, me dá aqui essa camisa, é R$ 50, eu vou vender ela por 100. Né? Então, o que está contribuindo desse produto para pagar aluguel, funcionário, seu salário, seu prolabore, energia, todas as contas da sua empresa, é apenas R$ 50, porque 50 já ficou lá no fornecedor do produto. Então, a margem de contribuição é o quanto das suas vendas está contribuindo para você pagar as despesas do negócio. Isso se chama margem de contribuição. Então, aí você começa a perceber se tem produto que contribui mais ou contribui menos. Né? Eu já vi inúmeros empresários dizer, Luciano, eu não sabia que esse produto estava me dando prejuízo. Por quê? Porque a margem de contribuição dele era irrelevante para pagar as despesas do negócio. Então, onde é que a gente tem condições de analisar isso? Quando a gente faz o controle desses indicadores. Então, é algo que toda empresa precisa ficar de olho. E o terceiro, né, é um dos mais importantes também, né? Os 4 têm a mesma importância. O lucro operacional, ele é o que vai dizer basicamente se o seu negócio é lucrativo ou não. Por quê? Uma coisa é você vender, paga suas despesas e tem o lucro operacional lá positivo. Então, você está com lucro no bolso. Outra coisa é você vendeu sua mercadoria, pagou suas despesas, não teve um lucro operacional, teve um prejuízo operacional, ou seja, as suas vendas foram baixas ou as suas despesas foram tão altas que gerou prejuízo. E geralmente, como é que as pessoas cobrem esse prejuízo, né? Inclusive, é um momento agora onde muitas empresas estão tendo prejuízo operacional, não porque elas querem, né? Mas por conta do momento, do problema sistêmico. Aí é onde entra a questão do crédito, né? Por quê? Se uma empresa, deixa eu passar aqui para vocês verem, uma empresa que tem um lucro operacional positivo, ela não está precisando do crédito. Agora, uma empresa que está com prejuízo operacional, ou seja, o lucro operacional negativo, ela vai precisar pagar essa conta, né? E aí vamos supor que esse prejuízo aí esteja em R$ 200, né? Embaixo, você vê aqui resultado líquido. Por quê? Porque embaixo do lucro operacional, você pode ter a possibilidade de pegar dinheiro fora da operação da empresa, acessando crédito, acessando capital próprio, né? Seja um dinheiro que você tem na vida pessoal ou um empréstimo que você pegou. Então, o que vai garantir a sobrevivência da sua empresa, primeiro, é olhar se o lucro operacional da sua empresa ele está positivo ou negativo. Se ele tiver positivo, beleza, eu só mantenho, deixo passar essa Pessoal, problema de conexão, mas o Luciano já está voltando, viu? Só um minutinho. Ele já está retornando. Vou continuar a conversa.
Então, ficou um empréstimo que, ao invés de ajudar, pode até atrapalhar. Então, tem que olhar caso a caso. O Sebrae está oferecendo uma consultoria gratuita em relação a esse demonstrativo, né, que é o fluxo de caixa. Então, não é difícil fazer isso. No final, eu vou passar os contatos para vocês entrarem e marcarem a consultoria gratuita para fazer, mas são 4 indicadores importantíssimos para garantir a sobrevivência da empresa. Então, é muito importante vocês ficarem de olho, dar o print nessa tela aí, que esses são os essenciais para a gente passar por essa crise de forma saudável. Os principais erros que as pessoas cometem em relação às finanças não são erros impossíveis de ser resolvido, muito pelo contrário, mas pense como a gente, o ser humano, né, pessoal? A gente negligencia o básico o tempo inteiro. Então, nas finanças não é diferente. O maior erro das pessoas é negligenciar o básico. Primeiro erro, não ter rotina. Se você todos os dias não tem tempo, acredita que é chato, esse simples bloqueio, ele vai atrapalhar demais que você faça a gestão financeira, porque não tem aqueles indicadores que eu mostrei, se não tiver registros de entrada e saída na sua empresa. Então, quanto que a sua empresa vendeu hoje, quanto que ela recebeu hoje, quanto que eu vou pagar, e principalmente a previsão disso para os próximos meses. Porque, um exemplo, vamos supor, né, que essa crise acabou agora, mas a gente não sabe, mas pode acontecer uma outra crise ano que vem. Né? Então, se a gente souber o quanto a gente tem previsto para resolver, para receber, tem previsto para pagar ao longo dos meses, a gente consegue agora antecipar ações que possam garantir que a gente passe por esse período turbulento de forma tranquila. Né? Então, logicamente, agora que a gente está no meio do furacão, vamos dizer assim, é uma oportunidade da gente começar a fazer esses registros, né? E fazendo, principalmente, um olhar mais detalhado para o mês ali, para o momento que a gente está vivendo agora. Quanto é que você vai receber mês que vem? Será que dá para a gente vender, como o pessoal está vendendo, antecipado para os seus clientes que são fiéis? Então, é uma boa alternativa. E o controle de entradas e saídas, ele é fundamental para nos dar essa segurança. Um outro erro é negligenciar o básico. Ou seja, muitos empresários de diversos responsáveis por diversos tamanhos de empresa, vejo muito negligenciar isso aqui, que é utilizar a conta. Quando a gente fala de separar a conta pessoa física e pessoa jurídica, parece bobeira, mas não é que esse dinheiro ele não é seu, né? Ele é um dinheiro seu. Todo o dinheiro da empresa, se você é responsável por ela, você pode fazer o que você quiser. Mas para facilitar e para a gente passar pela gestão financeira de modo mais saudável, vamos dizer assim, né? Para que a gente tem que separar, o nosso cérebro se confunde muito. Então, a gente se sabota o tempo inteiro. Então, negligenciar o básico é um dos maiores erros que todas as empresas cometem. Para vocês terem uma ideia, as empresas, teve uma pesquisa que diz que as empresas, na crise agora, elas só têm dinheiro para passar 27 dias. Né? Então, o resto já passou esses 27 dias, já teve a necessidade de muito crédito. Né? Por quê? Muitas das vezes, porque a não separação simplesmente da conta mesmo, bancária, ela atrapalhou e o cara não sabe o quanto que ele tira da empresa para a vida pessoal dele. Então, fazer essa separação é mais fácil na hora da gente encontrar o erro. Um outro erro de negligenciar o básico é utilizar cartões não juntos, né? O mesmo cartão de crédito. Eu já vi, a pessoa foi comprar algo para a empresa, aí deixa o cartão da empresa lá em casa, guardado no guarda-roupa. Aí o que é que ela faz? Não, vou aproveitar e vou passar aqui no pessoa física.
não tem problema algum, mas quanto mais você se atrapalhar nesses quesitos básicos, mais difícil é encontrar um erro lá na frente, as contas não baterem. Então, evitem negligenciar o básico. Hoje a gente tem operadores de crédito sem taxas, contas pessoa física, pessoa jurídica sem taxas, sem tarifas. Então, não é mais desculpa, né, nesse sentido, não fazer essa organização de forma mais objetiva, né? E sobre o cartão, eu gosto muito dessa frase aqui, que eu botei no meu Twitter, que é o seguinte: se você tem um cartão de crédito com limite acima da sua renda, cuidado, você está sem limite. Então, isso uma sacada rápida, assim, que um dia veio na minha cabeça, porque, na verdade, a gente torce, né? Eu tenho amigos que não se desfazem do cartão porque o limite é muito alto. Quanto é esse limite? É 5 vezes a mais do que a renda que ele tem. Então, cuidado. É bom, é bom. Deveria ser uma ferramenta que só fizesse o bem, mas é responsável por muita desorganização, tanto na pessoa física quanto na PJ. Então, cuidado com o cartão de crédito. Essa imagem é um gifzinho dessa moça jogando dinheiro para cima, né? E a pergunta que eu faço para falar sobre o terceiro erro, né, que a gente precisa corrigir o mais rápido possível, é qual dinheiro é do dono, né? O dono, eu já sei, mas a empresa é minha, eu tenho direito a tudo, né? Se eu quiser, vou lá no caixa, pego, faço, compro o que eu quiser. De fato, a empresa é sua. Mas você tem uma responsabilidade, lembra, o CPF tem uma responsabilidade sobre a pessoa jurídica que vai arcar com o bônus e com o ônus. Então, a melhor forma para lidar com o dinheiro em relação ao dono é você estipular o que a gente chama de prolabore, né? Nome bonito, difícil. Não, na verdade, esse nome é muito feio. Mas é o salário, vamos dizer assim. Se a empresa, como eu mostrei, ela tem uma vida financeira que vai oscilando, né? Ela tem a sazonalidade, a nossa vida pessoal não pode ter. As nossas contas não deixam de chegar todo mês. E para eu lidar melhor com o dinheiro da minha empresa, é necessário definir um valor fixo ali, onde eu possa retirar para as minhas despesas pessoais. Isso a gente chama de prolabore. Ah, Luciano, mas a minha empresa, eu estou trabalhando que só, poxa, não sei o quê, meu salário, meu prolabore está pequeno e a empresa gerou lucro. Eu vou pegar o meu lucro e vou fazer o que eu quiser. Você acertou em uma coisa. O lucro também é do empresário. Por quê? Porque foi ele que investiu o capital. Se você for uma empresa que tenha 2 sócios, mas apenas um trabalha, esse cara que trabalha, ele tem direito ao lucro, porque ele também é um investidor, e ele tem direito ao prolabore, porque é a remuneração do sócio. Ele está ali na empresa todo dia trabalhando, então ele precisa constar na lista de despesa das empresas um salário para o empresário, isso se chama prolabore. Agora, não, eu sou só o sócio, o investidor, né? Que tem até a figura dos investidores anjo, né? Ele joga dinheiro ali para as empresas, a empresa toca o barco da operação, gera aquele lucro operacional lá que a gente viu. Ele só quer saber no final, ó, eu quero a minha parte do lucro. Ele não tem direito a uma renda mensal, né? Mas ele tem direito a uma parte do lucro. E aí a gente chega a parte que eu acho que é crucial aqui para vocês levarem como mensagem para casa. O dinheiro do dono, através do Prolabore, ele tem um propósito: proporcionar à sua família e a você segurança, né? E um empresário, ele experimenta dos 2 extremos, né? Ele precisa de segurança na vida familiar e ele assume riscos na empresa para
Pessoal, o Luciano já está retornando. Tem um probleminha aí de acesso à internet, mas ele já está retornando, viu? Só um minuto, que ele já está voltando. Enquanto ele não volta, eu queria pedir a todos que, se tiverem alguma dúvida, escrevam no chat, que no final ele vai responder todas as dúvidas, todas as perguntas. Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que desejam fazer para o Luciano, é só colocar lá no chat que no final ele vai responder todas. Ok? Olha só, né? Enquanto ele volta, façam as perguntas no chat, que ele já retornou. Mas façam as perguntas no chat que no final ele vai responder, tá bom? Hoje está demais. Obrigado aí, Aline. Bom, então a principal sacada aqui é o seguinte: ao invés de você viver sua vida e depois procurar uma planilha de controle, você pode fazer isso num papel agora. Determinar qual vai ser o seu prolabore da empresa. R$1.000, R$2.000, quanto é o seu salário? X reais. Você determinar, listar todos os gastos que você tem na vida pessoal. Ah, Luciano, mas aí eu tenho alguns gastos que eu não consigo prever, que é o meu lazer. Eu não sei quanto é que eu gasto. Determina. Eu não sei quanto é que eu gasto de feira. Determina. Uma coisa é certa. Aqui no planejamento financeiro pessoal, você não há abertura para você extrapolar o limite do seu prolabore, porque senão entra em prejuízo não só a empresa, como também a vida pessoal, e isso é fatal, né? Você não consegue tomar mais decisão estratégica quando a parte pessoal ela é afetada de forma muito brusca, né? Então, nesse momento aqui, é questão de sobrevivência. Então, o que eu recomendo a vocês é, ao invés de tentar controlar gastos, que vocês determinem, façam um planejamento, se antecipem e definam quanto é que vai ser cada despesa e quanto é que eu vou gastar do meu prolabore ao longo do mês. Por que eu botei aqui contas de casa e lazer? Porque geralmente o lazer é algo que é livre, né? Ele não tem ali um boleto, uma fatura para você pagar. Então, determina. Tem alunos meus que gostam de fazer envelopes por semana. Então, você pode pegar, vou pegar R$400 no mês, vou dividir em 4 semanas. Então, você pega aí e fica com esse dinheiro de uma segunda até a próxima segunda, por exemplo. Então, você determina o quanto você vai gastar e você não precisa ficar anotando o cafezinho que toma, a saída que faz. Por quê? Porque você já está previsto ali no seu planejamento que é X reais por semana. E isso você pode fazer com todas as despesas da sua casa. Então, a grande sacada aqui é você utilizar o Prolabore de maneira proativa. Então, é dominar, é dizer, eu vou pegar esse dinheiro aqui e vai acontecer isso, isso, isso e isso. Esse é o grande segredo. Já no lucro, né, que é o outro dinheiro que o empresário ele tem direito também, né, porque ele é sócio, né, então os sócios têm direito ao lucro. Isso é uma sugestão só de distribuição. Qual é o principal erro do lucro? Os empresários querem viver do lucro mensal. E aí, pessoal, lembra que eu disse que a pessoa física ela precisa de previsibilidade? E aí, quando você aumenta uma TV a cabo, aumenta um gasto com escola, aumenta um gasto que você se compromete mensalmente na sua vida pessoal, você acaba comprometendo ali sua empresa
obrigando, quase que sufocando a sua empresa a gerar lucro todos os meses. Por quê? Porque você precisa atender um montante que não foi suficiente com o Prolabore. Então, isso, pessoal, isso mata qualquer empresa. Por quê? Porque uma empresa não vive só de lucro, né? A gente trabalha para que a empresa sempre dê lucro, mas a gente não pode ser que aconteça que a empresa dê prejuízo, ou o lucro ele não vai ser sempre o esperado. Né? A empresa tem a sazonalidade dela. Então, qual é o objetivo que todo empresário tem que ter? Ele tem que definir o Prolabore dele, ele tem que trabalhar arduamente na empresa para gerar lucro operacional, ou seja, não depender de empréstimo, né? Então ele vai fazer isso melhorando o produto, atendendo melhor, fazendo uma boa gestão financeira, e que esse lucro ele seja deixado na conta da empresa e trimestralmente, semestralmente ou até anualmente você faça a retirada do lucro. Então, eu conheço empresas que fazem a retirada só anual. Então, não, Luciano, eu gosto de juntar ali o lucro, porque fica como uma reserva para a empresa, né? E no final do ano, se tiver lá, um exemplo, 5 mil reais, só eu sou o sócio, eu pego lá a 50% desse dinheiro e vou realizar outras coisas, desfrutar desse resultado. Então, se eu puder dizer para vocês, duas coisas que levaram as empresas à situação, tirando a parte do evento sistêmico, mas da empresa não estar preparada para passar mais do que 27 dias fechadas, 99% de chance de ser esses dois problemas. Tanto um Prolabore muito alto, né, quanto nada, não tem nem Prolabore e nem reserva para destinar esse lucro, né, não tem uma disciplina para destinar esse lucro, e acaba que o empresário está vivendo do resultado da empresa. E aí, pessoal, quando a gente vive do resultado da empresa, a gente vive uma vida de instabilidade. Então, não pode. O empresário ele tem que brigar na sua empresa para ter instabilidade no negócio, né? Então, a volatilidade no negócio é a melhor coisa que tem, porque você tem que desejar que a sua empresa cresça, e para isso você precisa assumir risco, mas na vida pessoal você precisa de previsibilidade. Então, precisa definir um valor fixo e não pode ser uma parte do lucro, porque senão a gente está matando a nossa fonte de renda. Então, entende? Se eu sou remunerado, se eu sustento minha família, se eu entendi que finanças é família, né, e o que a empresa gera, eu estou tirando dela para a minha vida pessoal, acaba que eu não estou retroalimentando ali a máquina de segurança para minha família. Então, priorizem reinvestir no negócio e priorizem também escolher trimestralmente, semestralmente ou anualmente a distribuição dos lucros. E para a gente encerrar nosso papo aqui, eu queria falar para vocês 5 formas de se reinventar nessa crise. A gente do Sebrae está tendo contato, né, com diversas empresas nesse período. Por incrível que pareça, a gente aumentou muito o número de atendimento. Então, assim, a gente está total aqui disponível para apoiá-los e ter contato individual também, além desses eventos. E a gente tem visto algumas ações que podem ajudar você nesse momento, né? Não só na parte de sentar no caixa, como a gente diz, né? Vocês precisam conhecer o faturamento, precisam conhecer as margens de contribuição, precisa conhecer o lucro operacional da empresa, até para chegar num banco, por exemplo, e dizer, esse financiamento eu vou pagar com essa parcela aqui, vou precisar faturar X, né? Então, são perguntas e respostas que você precisa ter para chegar até no banco de uma forma mais segura. Eu tenho um cliente nosso que ele falou assim, Luciano, não está parando de chegar banco me oferecendo crédito. E aí eu fui conversar com ele. Por que não? Porque eu mostrei para eles lá o meu fluxo de caixa. Então, eles viram que eu tenho condições de pagar. Então, é a forma mais segura da gente conseguir crédito bom
né, é quando a gente tem gestão financeira. E lembra, gestão financeira é família, finanças é família. Então, 5 formas de se reinventar. A primeira, confesso para vocês que no começo eu dizia, rapaz, eu acho que isso vai passar rápido. Né? Isso, sendo que depois de um mês, menos de um mês, eu já aceitei logo. Já aceitei logo, porque a gente não dá para negar que as coisas mudaram. Então, as coisas não estão mais como antes e não vão voltar a ser mais como antes. Então, o meu perfil, até de consumidor, com o meu consumo, mudou completamente. Num restaurante, eu já me preocupo saber, será que esse cara divulgou no Instagram os cuidados que ele está tendo lá de biossegurança? Eu, como consumidor, é a primeira coisa que eu me preocupo. Você está com problema de conexão novamente, mas aí ele vai estar saindo para retornar novamente, para restabelecer a conexão. Agora só um minutinho. É só lembrando a vocês, se tiverem alguma pergunta, por favor, podem digitar lá no chat, que aí ao final ele vai responder a todas as perguntas. Ok? Ele já está retornando, pessoal. Enquanto ele não volta, eu também queria convidar todos os presentes para visitar a nossa loja do Sebrae. Tem várias capacitações, webinar, oficinas abertas. Visitem a loja do Sebrae e vejam as ações que a gente está ofertando. Tem muitas webinars gratuitas, com vários temas interessantes. Certo? Toda semana tem um tema interessante que a gente está apresentando para os nossos clientes. Vamos lá. Então, mais do que nunca, a gente deve vender a transformação que o nosso serviço e o produto proporciona. Por quê? Porque, apesar de eu me orgulhar lá, né, no currículo lá que o Aristides leu, né? Mas eu preciso servir a empresa que eu estou trabalhando. Se eu vendo meus cursos, se eu estou vendendo aqui finanças para vocês, eu preciso vender a transformação que as finanças causam na sua vida. Então, perceba, não é à toa que finanças, eu defini como finanças ser família. Por quê? Porque aprender a lidar com o dinheiro é o processo. É a ferramenta. Daqui a pouco isso já é tudo automático. Você só precisa ter o mínimo de esforço, né? Antigamente que não tinha tecnologia, mas hoje não tem. Agora, você tem que estar focado em vender a transformação que a sua empresa está causando na sociedade, quais são os valores dessa empresa, o que a sua empresa acredita. Isso é algo que está mais fervendo, né, na cabeça do consumidor. A gente quer aprender qual é a transformação que o seu produto ele vai causar na minha vida. Então, venda, divulgue o seu produto, mas sempre com um olhar, conversando com os clientes, de tornar esse produto, qualquer que seja, essencial na vida das pessoas. Então, essa crise ela está sendo útil, né, para a gente também, se é que tem uma coisa que não tem, né, mas se é um aprendizado que a gente tá tendo, né, atendendo as empresas, é que a gente precisa cada vez mais provar, né, que o nosso produto e o nosso serviço e os nossos valores como empresa, ele tem a ver com o consumidor, ele torna a vida daquele consumidor melhor. Então, façam isso, é muito legal.
3, agregue valor ao seu produto e serviço. Isso já era uma conversa antes da pandemia, agora mais do que nunca. O diferencial de uma empresa não é mais no próprio produto só. É um posicionamento de marca seu, é um posicionamento do que você acredita para o futuro, para as pessoas, para a família. Quando eu pergunto às pessoas, por que vocês gostam de me ouvir falar? Eu já perguntei para alguns alunos. O que é que eles falam? Não, porque você é coerente, você fala de finanças da vida real e porque você você entende que os meus motivos são a minha família. Então, é isso, pessoal. É isso. Se a gente entende, se a gente conversa com o cliente, e se a gente tem isso como um propósito interno, isso é genuíno, é verdadeiro, é o que as pessoas percebem, então divulguem isso, vendam a causa da sua empresa. Você vai empreender com um propósito, você vai tornar essencial, não só no cliente, mas na sociedade. Então, se reinvente dessa forma. Isso é extremamente importante e um baita diferencial para as empresas. Use as redes sociais como um apoio para apresentar esses valores da sua empresa. Crie uma fila virtual. Como é que a gente cria uma fila? Divulgando seu produto, falando sobre sua empresa, filmando o seu processo produtivo, mostrando quanto seguro está a sua forma de trabalhar. Se você é um cabeleireiro, e você é um barbeiro, um cabeleireiro, ou manicure, e você vai atender a domicílio, divulgue quais são os cuidados que você está tendo, divulgue também os pré-requisitos que o cliente na casa dele precisa ter de segurança para você ir na casa dele. Isso mostra muito a preocupação e, principalmente, está linkado com o que o consumidor ele mais está olhando nesse momento. Né? Como eu falei, né? A gente até fez uma pesquisa e um dos motivos pelos quais os consumidores vão voltar a ir nas empresas e consumir é justamente a segurança. Então, façam isso, explorem isso ao máximo nas redes sociais. Negocie com seus fornecedores algo que seja bom para os dois. A gente não pode esquecer que é família desse lado e é família do outro lado. Então, negocie aluguel, negocie empréstimos de taxas anteriores. A gente está vivendo, o país está com a menor taxa de juros, então você pode renegociar isso, mas sempre com essa percepção de uma boa negociação. E uma boa negociação ela precisa ser boa para os dois lados. Dos dois lados tem preocupações, a gente está todo mundo no mesmo barco. Então, e o último bônus é justamente deixar cravado aí para vocês que aprender finanças não é algo que não tem necessidade, não é luxo, não é algo de matemático, não é algo de contador, não é algo de pessoas que conseguem anotar, porque eu mesmo não consigo anotar nada. De estar vivendo, fazendo as coisas e anotando o cafezinho, eu não faço isso. Agora, a gente tem que entender que finanças é família. Então, ou seja, eu, ao invés de gastar com um cafezinho, por exemplo, e anotar, né, eu ficar igual quase que um maluco anotando toda hora ali o que eu consumo, o que é que eu faço? Eu determino, não, vai ser X por mês para gastar com isso, X por semana para gastar com isso. E isso é o que todo mundo deveria fazer. Na empresa, não é diferente. Na empresa, não é diferente. Se a empresa é a máquina que gera renda para minha família, eu preciso também ter esses cuidados na empresa. Sendo que, no âmbito empresarial, a gente tem a tecnologia para auxiliar a gente a fazer os controles. Então, você não vai ficar ali com toda hora vendeu 10 coisas no dia. Você vai ter ali
anota tudo durante o dia, mas não precisa passar a cara no sistema ali na mesma hora preenchendo. Você pode, no final do dia, criar uma rotina empresarial ali para você, onde você vai, em 5 minutos, fazer os seus lançamentos. Então, não é algo em tempo real, você não precisa disso, mas você precisa estar atento o tempo inteiro para tudo que acontece na sua vida financeira e da empresa. Então, é importante entender que finanças é família. Bom, obrigado, pessoal. Aqui eu deixo para vocês um card, né, da nossa consultoria. É uma consultoria de gestão financeira gratuita. Essa consultoria ela tem um propósito de justamente ajudar você a equilibrar o seu fluxo de caixa. Então, eu sei que eventos como esse a gente trata de um modo coletivo, mas vocês já têm a oportunidade, a partir de amanhã, já entrar em contato com o Sebrae e agendar a sua consultoria. Eu vou estar fazendo algumas também, então pode ser que a gente se encontre aí durante esses atendimentos. Então, passo a palavra aí para o Aristides, o pessoal vai passar, ou a Aline, o pessoal vai passar um videozinho sobre essa consultoria, 15 segundos, e estou aqui para qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado, pessoal, obrigado, um abraço. Novos desafios exigem novas soluções. Com o Sebrae Adapt, você recebe consultoria gratuita em biossegurança para repensar processos e retornar às atividades com protocolos seguros para clientes e colaboradores. Sebrae Adapt. Novos desafios exigem novos... Bem, pessoal, espero que tenham gostado. No início, né, tivemos alguns problemas, durante o webinar também, com a conexão, mas eu só tenho a agradecer a presença de todos. Vou aqui, Luciano, né, agradecer a ele, agora ele voltou a telinha aí, agradecer e voltar a falar no currículo do homem, né? Aproveite que o homem também é nosso analista, o homem está aí disponível em nossas centrais, né, de atendimento, para que possa estar tirando dúvida de todos vocês com relação a essa área financeira, que o cara é fantástico, é expert nisso. Então, voltando, que no início tivemos um probleminha, ele é contador pela UNIT, especialista em gestão empresarial, pela FGV, especialista em finanças, investimento banking, pela PUC do Rio Grande do Sul. Nesse caso, ele está cursando atualmente, mestrando em propriedade intelectual e transfer de tecnologia para inovação, na UFAL, educador financeiro e, claro, analista do Sebrae Alagoas, que nós agradecemos, né, por ele estar junto com a gente, com tanta especialidade nessa área financeira. Luciano, como não tivemos perguntas, eu vou fazer um pouco só do resumo, né, do que foi dito por você aqui, que é onde você falou sobre o faturamento, né, essa história de ser chato, essa parte financeira, mas tem aí os indicadores, que é o faturamento, margem de contribuição, lucro operacional, resultado líquido, tudo isso com relação ao fluxo de caixa, o controle em entradas e saídas, que é muito importante ter esse controle, negligenciar, né, o básico, não pode ser negligenciado, temos que ter o controle de tudo, conta diferente, pessoa física, pessoa jurídica. Eu estou apenas passando um rápido resumo, né, do que foi dito para vocês atenarem, né, e ficarem atentos a tudo que foi falado pelo Luciano. Cuidado com o cheque especial, isso é bastante significativo, os juros de cheque especial são muito altos. Lembrando que o Sebrae tem parceria com os bancos, né, o Banco Brasil, o Banco Nordeste, Caixa Econômica, onde tem linha de crédito com juros mais baixos, que vocês podem estar acessando, podem estar junto aos nossos analistas, tirando qualquer dúvida, inclusive com relação ao FAMP, que é o Fundo de Aval, de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que é um fundo de aval do Sebrae, onde ele ajuda até 80% nas garantias na hora de tirar um financiamento. Isso também nossos analistas podem ajudar com relação a isso. No caso do lucro, a gente tem que desfrutar do lucro da empresa, a gente não pode trabalhar apenas para assar e comer, né, como se diz na gíria.
a gente tem que sim que poupar, que economizar, para em momento de crise como esse, né, que estamos passando agora, a gente ter capital de giro suficiente para estar auxiliando no pagamento das nossas despesas, né, nas despesas das empresas. E aí é 5 formas que ele falou, né, de reinventar nessa crise. Saia da negação, né, converse com seus clientes, vender a transformação, servir a palavra, agregue valor a seu produto, serviço, né, prometa pouco, use as redes sociais, crie fila virtual, negociações ganha-ganha, estamos no mesmo barco, ou seja, você tem que negociar para que você possa ganhar e o seu fornecedor também sair ganhando, né? E o último foi o bônus, né, Luciano, que você passou, que é finanças, família. Então, agradeço mais uma vez a todos, deixo o Sebrae sempre à disposição pelos nossos canais, nas redes sociais, né, e nossos contatos, tem o 0800 570 0800, tem o portal do Sebrae, que é o www.sebrae.al.sebrae.com.br, e temos uma informação que foi colocada pelo Fábio Rosa aí, do próximo evento do Sebrae. Nós temos vários eventos, mas um deles vai ser o webinar Dia do Ali Digital, que é um workshop do Ali mais ecossistema de inovação, que vai acontecer no dia 9/7 e também será gratuito. Procurem a loja do Sebrae, que aí vocês vão obter várias informações desse e de outros eventos. Então, muito obrigado pela participação. Tenha uma excelente noite a todos.